ouvir a voz do Salvador. Versículos 51 a 56. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Irmãos, quando a gente teve lá em Moçambique, naquele grupo da igreja que foi o ano passado, nós chegamos lá e vimos a missão, conhecemos o trabalho deles lá em Chimoio, e é um trabalho muito legal, é um trabalho muito bonito, mas eu particularmente não gostei de algumas coisas, um detalhe ou outro, a forma que o missionário trabalha alguns aspectos, eu acabei não gostando muito. Tinha uma situação ou outra que eu estava assumindo um olhar muito crítico e fiquei meio desestimulado. Depois nós saímos de Moçambique para o Malawi e fomos em cima de um caminhão, viajamos uma tarde inteira, se eu não me engano, chegamos à noite numa cidade para procurar hotel, e difícil achar, mas chegamos lá e ficamos alguns no quarto do hotel e outros de nós ficamos dentro do caminhão. Então alguns de nós dormimos dentro do caminhão lá na carroceria, e no outro dia nós viajamos um dia inteiro e saímos de um asfalto e entramos numa estrada de terra muito complicada. Em alguns instantes a sensação que não era uma estrada, era um caminho assim, em algum lugar, e aí nós tínhamos que parar de vez em quando para poder tirar um pouco da água que bebíamos, e aí o missionário orientou que a gente, na hora que fosse entrar no mato, procurasse picadas, porque como teve guerra, ainda é região que tem resto de minas, e aí as pessoas têm de tomar cuidado. E depois de algumas horas viajando naquele caminho e vendo aquelas aldeias pequenas com aquelas casinhas redondas pequenas que a gente está acostumado a ver nos filmes, eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, o que é que traz esse homem que é lá do Brasil, que a mãe dele mora em Porto Velho, que ele mora na Escócia, o que é que faz esse homem ter um trabalho missionário nesse lugar? O que faz esse homem passar muito tempo longe da sua família para poder vir fazer missão nesse lugar? Chegamos numa comunidade Toeira, uma comunidade muito pobre, com pessoas muito carentes. E aí eu fiquei muito marcado por aquela experiência, por aquelas crianças, e fiquei pensando: o que faz esse homem sair desses espaços que ele vive para ir poder falar do Evangelho, de alguma maneira demonstrar o Evangelho, cuidar de alguma forma daquelas crianças? E naquele dia, todas as minhas críticas a respeito do trabalho dele foram por água abaixo, e eu fiquei constrangido diante de Deus, fiquei com vergonha de em algum instante ter assumido um posicionamento crítico.
O conforto nosso é muito grande aqui. A tranquilidade nossa é muito grande aqui. Nós saímos da nossa casa para vir para cá, a cadeira almofadada, o ar-condicionado ligado. Eu venho aqui para frente muito tranquilamente. De primeiro tinha até água aqui. Brincadeira. É verdade, mas tinha. Aqui é tudo muito tranquilo. Eu saí de casa hoje, é porque o Manuel deixou de ser presbítero, de ser diácono, né? Lá passou a ser presbítero. Eu saí de casa hoje 6h40 para vir para cá. Cheguei mais cedo um pouquinho, 20 minutos para chegar aqui. O trabalho que a gente faz de igreja é muito simples, porque a gente tem, algumas pessoas têm atividade aqui na terça-feira, a gente tem um culto na quarta-feira, outros têm a célula na quinta ou na sexta-feira, e a gente fica pedindo para não inventar muito trabalho também não, muita atividade também não, porque senão pode estressar. Os irmãos podem estressar com muita atividade da igreja. Alguns já desestressaram de vez, só vem domingo à noite, né? Qual é a sua responsabilidade com a igreja? Domingo à noite eu estou lá, não falta, vem quando dá uma faltadinha, mas todo domingo à noite estou lá. Às vezes, quando a gente olha uma história dessa aqui, dá a impressão de que nós não entendemos qual é a proposta de Jesus. E aí eu queria que a gente pudesse focar essa missão de salvar que Jesus tinha. Obrigado, meu irmão. Tem cara, jeito, pose, forma de diácono, não tem? Obrigado, mano. Nós podemos. Gelada, a água que a gente tomava lá não era gelada não, era quente, não era ruim ainda. Nós podemos aprender com Jesus essa compreensão que ele tinha, esse foco que ele tinha daquilo que ele veio fazer, e aprender com ele algumas dessas coisas. A primeira, a missão é mais importante do que a vida. Eu não vim para cá para viver, não estou aqui para viver, não estou aqui para qualquer outro propósito que não seja o propósito básico de servir ao Senhor. E servir ao Senhor hoje é pregar o Evangelho a toda criatura. Preciso compreender que a igreja não é uma comunidade formada por Deus para poder eu ser abençoado. A igreja não é uma comunidade formada por Deus para eu enriquecer. A igreja não é uma comunidade formada por Deus para eu ficar bem com a minha família. A igreja não é uma comunidade formada por Deus para eu ter conforto. A igreja é uma comunidade formada por Deus para pregar o Evangelho de Deus a toda criatura, em todo o tempo, em todos os lugares. Isso tem que estar muito claro na minha mente, e às vezes esqueço disso, sabia? Jesus era um ser humano. Jesus era alguém que convivia, tinha amigos, tinha família, tinha carinho, dava carinho. Imagino que tinha saudade. Eu sou muito apegado a pessoas, então quando viajo de férias, fico doido para chegar de volta, porque quero encontrar meus amigos, quero encontrar meus irmãos, fico lá nas igrejas, participo de cultos com muita alegria, mas quando dá hora do culto aqui, fico me lembrando que nessa hora está no louvor, nessa hora estão fazendo tal coisa, nessa hora, porque eu tenho saudade desse espaço meu. E às vezes venho cansado depois de um dia todo de viagem. Quando vou chegando aqui para o Candeias, quando dá, já ligo para alguns irmãos, meus colegas de tereré, porque eu estou doido para tomar tereré com eles. A vida normal produz coisas extremamente agradáveis para a gente. Quando o anjo chegou para Maria, quando chegou para José, disse para ele: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque a palavra Jesus significa Salvador, e Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio para salvar-me, Jesus veio para salvar-te,
Jesus pensava em mim, pensava em ti, como nós cantamos na música. E ele sabia que estar aqui era um comprometimento com essa visão de que o outro precisa ser salvo. E eu tenho de pagar o preço da salvação do outro. Então, a Bíblia diz que quando chegou o tempo que ele tinha de voltar para o céu, quando chegou o tempo que ele tinha de encarar a cruz, quando chegou o tempo que ele tinha de encarar a morte, quando chegou o tempo, ele tomou a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém não era passear final de semana na capital. Ir para Jerusalém não era ver como é que estavam as coisas na capital de Israel. Ir para Jerusalém significava encarar toda a força do poder romano e encarar toda a força do poder religioso. Ir para Jerusalém significava caminhar em direção à própria morte. Mas Jesus veio para cá para isso mesmo. Ele tinha falado poucos momentos antes para os seus discípulos que a morte aconteceria. Mas ele veio para isso. Jesus sabia que a vida dele poderia ser muito agradável, mas ele não veio aqui para a vida, ele veio aqui para a morte. Não, mas não foi eu, tá bom. Jesus veio aqui para a morte. Por isso que eu gosto do Natal, mas não acho que o Natal precisa receber a nossa atenção especial. Jesus não veio para o Natal, Jesus veio para a Páscoa. Jesus veio para morrer na cruz, e não veio para morrer na cruz porque a cruz era uma experiência agradável. Veio para morrer na cruz porque precisava que ele morresse na cruz em meu lugar. Precisava que ele morresse na cruz no teu lugar. Precisava que ele morresse na cruz no lugar daquele parente nosso, daquele amigo nosso, daquele vizinho nosso, daquele colega de trabalho nosso. Precisava que Jesus morresse na cruz por causa do ser humano. E ele tinha claro isso na sua cabeça, ele tinha claro na sua mente, ele tinha claro na sua visão. Eu não vim para passear, chegou o tempo e tenho de ir. Segunda coisa, as dificuldades são menos importantes do que a missão. Se eu parar, irmãos, para olhar dificuldade, sabe o que acontece? Se eu parar para olhar dificuldade, eu gasto mais tempo tentando resolver a dificuldade do que cumprindo a missão. Se eu parar para ficar olhando para o tamanho da dificuldade, passo mais tempo tentando diminuir a dificuldade do que cumprir com a missão. Esse estacionamento é uma dificuldade para nós aqui. A gente não sabe o que fazer com esse estacionamento aqui, um problema para nós. Vamos construir um templo maior ali na outra parte, onde nós temos 4 terrenos ali na outra rua. Não dá, porque não tem estacionamento. Nós temos carro demais, não tem estacionamento, não dá para fazer lá. Nós vamos ter de construir lá na chácara, porque tem que caber carro. Construir lá na chácara significa que nós vamos gastar um dinheiro enorme, porque nós temos de resolver dificuldades. São tantas as dificuldades que às vezes a gente gasta mais tempo pensando na dificuldade do que no projeto social que é para a gente construir lá no Mariana, ou no apoio missionário que nós podemos fazer com os irmãos que frequentam aqui da nossa igreja, que são da Jocum, ou nos outros desafios que nós temos em outros lugares, porque tem dificuldade. Os discípulos resolveram, então vamos embora, já que é para ir, vamos lá. Manda mensageiros na frente para passar na cidade de Samaria e dar uma ajeitada lá para arrumar um lugarzinho para Jesus. Aí os samaritanos, quando viram assim, é alguém que está vindo para ir para Jerusalém? Nós já temos séculos que não gostamos de judeus, essa mistura nossa a gente não considera, vai passar aqui coisíssima nenhuma, não tem lugar para ninguém aqui não. Eu fico pensando, eu no lugar de Jesus, quando cheguei aqui em Porto Velho, estava aqui no meu, talvez,
Eu sei que era o primeiro semestre, não me lembro exatamente quando, era o primeiro semestre. Morava aqui no fundo, na grande casa aqui que o Kleber e a Bianca moram. Acho que a minha família não estava aqui ainda. Não, já estava aqui. Teve uma moça que teve um problema aí na cidade, e ela trabalhava com alguém aqui da igreja, e passou o dia todo tendo problema, tendo dificuldade, tendo muitas complicações. Quando foi de madrugada, eu escutei um barulho aqui, e aí eu levantei, aqui não tinha nada desse terreno aqui, e eu levantei e olhei, a moça estava na areazinha da casa ali, deitada de madrugada, querendo dormir lá. E eu disse para ela: minha filha, você não pode dormir aqui. E ela falou: pastor, mas eu não tenho para onde ir. Aí eu falei assim: então você entra e eu vou avisar a sua família que você está aqui. Ela disse: mas não pode avisar para minha família. Eu falei: como não pode avisar? Ela disse: não, minha família não pode saber que eu estou aqui. Eu falei: então não posso deixar que você entre. Nós vamos ter que fazer um acerto. Ou nós avisamos a tua família e você entra, ou você vai embora. E ela falou assim: então eu vou embora. E ela foi embora. E eu fiquei agoniado, porque eu estava na altura dos meus 23 anos de idade, e falei para a moça que era para ela ir embora, e ela foi. Eu não sabia para onde ela estava, não sabia o que poderia acontecer com ela. E aí eu fiquei uma hora, eu fui orar, e na hora que ela ficou, eu de madrugada me ajoelhei num canto para orar, e fiquei pensando: Senhor, não foi esse o combinado. O combinado é que eu faria a tua obra, e que o Senhor me ajudaria. Só que desse jeito não dá, porque agora o peso está sendo maior do que a minha capacidade de suportar. Eu não dou conta desse trem não, olha. Porque o Senhor está me colocando para fazer uma coisa que eu não tenho condição de fazer. Jesus veio para cá, nasceu pobre, numa família pobre, foi viver num lugar pobre, passou 30 anos vivendo uma pobreza medonha. A proposta era ele viver toda essa pobreza e ir para a cruz. Tinha que ensinar um grupo de discípulos teimosos, insensíveis. E aí na passagem, eu estou indo daqui para ir morrer, os cabas não me aceitam ficar hospedado. Querido, se Jesus fosse olhar o tamanho das dificuldades, não teria encarado a cruz no teu lugar e no meu lugar. Preciso compreender que o objetivo da missão é maior do que a dificuldade. Terceiro, preciso fazer com que as questões pessoais não se transformem em algo mais importante do que a minha missão. Não posso olhar para as coisas pessoais para falar assim: vou deixar de fazer. Os discípulos, Jesus tinha passado por uma experiência muito legal. Jesus tinha 12 discípulos, tinha 3 que ele mantinha mais perto dele, que ensinava mais de perto. Dias antes, esses discípulos tinham sido levados para o Monte da Transfiguração. Eles tinham visto um momento muito especial. Agora chegam para ele Tiago e João, e fala com ele assim: Senhor, vou falar um negócio para o senhor, hein? Nós estamos aborrecidos com esse samaritano. Faz séculos que esses samaritanos falam mal de nós. Nós já não vamos muito com a cara deles. Agora eles ainda não querem receber o Senhor. Vamos combinar um negócio? Se o senhor quiser, eu vou até olhar aqui no texto para poder repetir o que eles falam, né? Na hora que eles olham aquela situação, eles dizem assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eu acho uma petulância dos caras, porque eles agora estão todos cheios, eles agora são discípulos do cara. Ele está indo para a cruz, mas nós somos, não aguento mais esse samaritano, a gente vai resolver esse problema rapidinho. Se o senhor quiser, nós vamos ordenar vir fogo do céu sobre eles. Eita, eles estavam querendo tratar a coisa agora pessoalmente. Olha, Senhor, o problema agora é com a gente. Aí Jesus fala para ele: moçada, vocês não entenderam.
Não é esse o espírito que dirige a gente. Não é essa forma que nós somos chamados a conduzir. Eu não vim destruir almas. Eu vim salvar. Eu não vim matar. Eu vim ressuscitar. Não é para vocês tratarem a vida de vocês aqui imaginando que as coisas são pessoais. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus vai falar com Saulo estava perseguindo a igreja, mandando matar a igreja. Agora o Senhor Jesus chega para Saulo e fala: Saulo, por que me persegues? Todo problema não é comigo, é com o Senhor. Toda dificuldade não é comigo, é com o Senhor. Então, é preciso que eu entenda que a missão é mais importante do que a vida. A partir de Jesus. É preciso que eu entenda que qualquer dificuldade é menos importante do que a missão. E é preciso que eu entenda que a missão é mais importante do que as minhas questões pessoais, do que os meus projetos pessoais, do que as minhas ideias pessoais, do que qualquer coisa minha pessoal. Então eu queria terminar fazendo algumas aplicações. Primeira coisa, irmão, você tem consciência que Jesus Cristo veio aqui na terra por causa de você? Você tem consciência disso? Você tem consciência que Jesus veio aqui na terra e encarou toda e qualquer dificuldade para morrer naquela cruz por causa de você? Para você não ir para o inferno, não era para te dar casamento. Querido, tiver que morrer solteiro, morra, porque é melhor morrer solteiro do que ir para o inferno casado. Você não foi chamado por Deus para ter carro. É melhor não ter carro e ir para o céu do que ter carro e ir para o inferno. Às vezes a impressão que a gente tem é que nós esquecemos que as pessoas vão para o inferno. Às vezes a impressão que a gente tem é que esquecemos que fomos arrancados das trevas e transportados para o reino da sua maravilhosa luz, e que isso foi porque Jesus morreu na cruz por mim, que Ele veio aqui e encarou essa missão a ponto de fazer tudo o que fez naquela cruz por causa de mim. Eu só sou seguidor de Jesus se eu fiz disso a verdade absoluta da minha vida. Se isso não se transformou na verdade absoluta da minha vida, não sou seguidor de Jesus. Eu posso até ser seguidor da igreja presbiteriana, mas não sou de Jesus. Segunda coisa, ser seguidor de Jesus implica que eu vivo para buscar e salvar perdido. Eu não tenho outra missão nessa terra mais importante do que pregar o evangelho da salvação para o outro. Quando eu paro durante a semana e penso as horas que eu gasto fazendo outras coisas, se essas outras coisas não puderem ser instrumentos de salvação, se essas outras coisas não forem instrumentos de testemunho de quem é Jesus, eu não entendi a minha missão. Eu sou advogado. Para quê? Não, eu sou dentista. Para quê? Sou psicólogo. Para quê? Sou mecânico. Para quê? Sou político. Para quê? Sou professor. Para quê? Se aquilo que eu sou não puder ser colocado nas mãos de Deus como instrumento de testemunho de salvação, se aquilo que sou não puder ser colocado como instrumento de Deus de testemunho da presença do reino de Deus na terra, não sou discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus compreendem que o Espírito que nos rege, que a ideia que nos rege, é a ideia de não desenvolver projeto pessoal, é de viver nessa terra com a firme decisão
a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Esses dias eu estava conversando com a Nayara e com a Tawane, porque tem uma moça que a gente conhece, que ela já veio aqui à igreja. Ela quer ir à célula, ela quer frequentar um grupo diferente. A pessoa está pedindo. Tem pessoas que vêm aqui à igreja e nós estávamos conversando essa semana, outro grupo lá em casa, a gente conversando assim, nós estamos numa fase de pedir para as pessoas da igreja às vezes irem fazer uma visita na casa de alguém que tem vindo aqui à igreja, sozinha às vezes, a família. Eu vou pedir só uma coisa, irmão, só para vocês terem uma ideia. Eu vou pedir assim, quem tem frequentado aqui a igreja e nunca recebeu uma visita de alguém da igreja em casa, levanta a mão. Quem nunca recebeu uma visita de alguém, levanta a mão mais alto para mim, por favor. Nós estamos perguntando, parece que nós não entendemos, a gente passa olhando muita dificuldade, não tenho tempo, não sei, não gosto, não quero, não vou, porque eu tenho dificuldades, se Jesus fosse olhar para a dificuldade não teria ido para Jerusalém. Mas eu tenho coisas pessoais para fazer, se Jesus fosse tratar com a gente e nós tivéssemos que resolver todas as nossas coisas pessoais para poder cumprir a missão de pregar o Evangelho, estaríamos perdidos. Fui pregar numa igreja, já falei isso para vocês, né? Me convidaram para pregar numa cruzada evangelística. E aí é muito legal, porque pastor pentecostal, Moisés, convidar pastor presbiteriano para ir pregar numa cruzada evangelística, e era uma comunidade de igrejas pentecostais lá na Zona Leste, e fui, quando cheguei lá tinha uma faixa, que era quase da metade dessa, altura dessa porta aqui, não duvido lá em cima, da altura dessa porta, assim, uma faixa enorme assim, Cruzada dos Milagres. E eu cheguei lá e sentei num cantinho e pensei, meu Jesus Cristo, o que eu estou fazendo aqui? Um monte de igreja pentecostal, um barulho, gente gritando, um som alto demais, os meninos tocando alto, e aquela muvuca, e todo mundo feliz assim, tá? Todo mundo feliz, os irmãos estavam alegres. E aí eu estava sentado num canto, chegou um irmão, ele bateu nas minhas costas forte assim, e falou, deixa Deus te usar, varão. E eu tomei um susto. Eu não tenho o costume de chamar ninguém de varão, né? No meu caso, poderia chamar no máximo de varinha, né? Mas o cara eu tomei um susto, porque deixa Deus te usar, varão. E eu olhei, e eu fiquei pensando, tá bom, né? E aí a gente estava por ali, e daí a pouco chegou uma mulher, eu ia pregar, e chegou uma mulher assim, com umas crianças, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que é demônio? Já estou com medo de ser endemoniado lá, né? Aí a mulher foi trazida à frente, e aí ele disse assim, pastor, vem cá para orar aqui. E eu pensei, não é demônio, porque a mulher está muito ajeitadinha, deve ser doença. Aí ele chegou, aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, ela quer aceitar Jesus. Aí eu disse assim, mas nem preguei ainda. Ele disse, não, mas aqui é assim, o fogo já está caindo. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eles estavam lá na rua, passando, as pessoas que passavam lá estavam falando de Jesus para elas e chamando elas para virem. E ele perguntou para a mulher se ela queria entregar a vida para Jesus. Ela falou que queria. Sabe o que é isso? É porque tem gente que ainda acredita que viver aqui é pregar o Evangelho de Jesus. Tem gente que ainda acredita que ser crente é pregar o Evangelho da salvação. Que
não é questão de trazer gente para a igreja, é que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus. Isso significa que o Espírito Santo continua a sua escolha, presbiterianamente falando, que o Espírito Santo continua convencendo, mas que o Espírito Santo continua chamando pessoas para pregarem, porque a fé vem pelo ouvir, e como ouvirão se não há quem pregue? Eu tenho uma missão, que não é minha, é de Jesus. Ele foi exemplo disso. Toda a vida e todo o conforto dele, ele abriu mão para poder encarar a cruz. Eu preciso aprender que nada na minha vida pode ser mais importante. Ele me deu exemplo porque ele não ficou olhando as dificuldades. Não dá para passar por aqui, vamos para outra aldeia, cara. Ele não ficou tratando as besteiras pessoais. Ele tinha uma missão, a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Qual é a intrépida decisão que eu tomo hoje? Qual é a intrépida decisão que você toma hoje? A moçadinha do Facebook. Será que dava para tomar uma decisão de dizer assim: essa semana eu vou criar pelo menos uma frase, eu vou colocar pelo menos um versículo que aponte para os meus amigos a salvação em Cristo Jesus. Eu vou convidar alguém para vir ao culto. A semana que vem eu vou orar essa semana porque alguém vem ao culto semana que vem. Eu vou fazer uma visita na casa de alguém para ir orar por ela. Eu vou ao hospital falar de Jesus para alguém. Qual é a intrépida decisão que você toma hoje? A missão de Jesus é minha missão e é tua missão, e o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Qual é a intrépida decisão que a gente toma hoje? Tomara que a gente tome uma outra que não seja assim: hoje eu vou tomar uma decisão firme, domingo que vem, em nome de Jesus, eu estarei aqui de novo. Essa não dá, cara. Qual é a intrépida decisão? O pastor Ed, da missão Paz para as Nações, que trabalha com aqueles meninos lá da África, ele foi movido no coração para falar da salvação àqueles meninos e meninas. E Deus tem usado a vida dele e a vida de vários de nós que tem usado na missão, para testemunhar do evangelho lá. Eu e você também, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que Deus me use, como a gente cantou na música aqui. Eu quero convidar os irmãos haitianos para virem aqui à frente, para cantar.
proportion pas malheureux. Y a fait fort pour y habiller, pour y odysser, bourgeois yo yé. Devant mon Dieu, pas qu'un bourgeois. Oh, 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 devant mon Dieu, pas qu'un